A palavra aos senhores conselheiros, ao membro do Ministério Público. Não havendo quem queira fazer uso da mesma. Senhora presidente, perdoe. Sim, conselheiro Anselmo. Palavra, eu queria pedir, gentilmente, regimentalmente, a inversão da pauta, para que eu relate por último. Sim, Vossa Obrigado, Excelência. senhores. Entendido o vosso pedido. Então, passamos à ordem do dia, pela ordem para relatar o conselheiro Fernando Toledo. Senhora presidente, senhores conselheiros, senhor Ministério Público, trago, senhora presidente, alguns processos de sancionamento que eu faço comumente em lista. Processo terceiro, número 18, 757/2013, do município de São Luís do Quitunde. O responsável, a senhora Gedalva dos Santos Lima, então gestora do Fundo Municipal de Educação, a aplicação da multa pelo descumprimento do calendário das obrigações e, na verdade, o descumprimento foi o não envio da primeira remessa de SICAP 2013. Não evoluiu o Ministério Público por força da ausência de pronunciamento dos autos, apesar de regularmente notificado. Processo terceiro de número 7069/2013, do município de Poço das Trincheiras, responsável, o senhor José Gildo Rodrigues Silva, então prefeito do município. O sancionamento se dá pelo não envio do contrato com a empresa A2B Comercial Limitada, também sem evolução ao Ministério Público pela mesma razão. Processo terceiro, de número 252/2013, o município de Palestina, responsável, o senhor José Alcântara Júnior, prefeito à época do município, o sancionamento pelo não envio da quarta remessa de SICAP 2012, também sem evolução ao Ministério Público. Processo terceiro, número 7030/2013, do município de Pariconha, o responsável, o senhor Moacir Vieira da Silva, prefeito do município à época. O sancionamento se dá pelo não envio do contrato com a empresa comercial Tradição Limitada ME, também sem evolução ao Ministério Público pela mesma razão. Processo terceiro, número 13780/2013, do município de Senador Rui Palmeira. O sancionado é o senhor José Ranilson Ferreira de Melo, presidente da Câmara Municipal à época do município. O sancionamento pelo não envio da sexta remessa de SICAP 2012, também sem evolução ao Ministério Público. Processo terceiro, número 18145/2013, do município de Porto de Pedras. O responsável, a responsável, a senhora Joselita Camila Bianor Farias Cansanção, prefeito à época do município de Porto de Pedras. O sancionamento pelo não envio da primeira remessa de SICAP de 2013, também sem parecer ministerial, pela mesma razão. Processo terceiro, de número 18762/2013, do município de Maragogi, responsável, Lucineide Paulo da Silva, gestora do Fundo Municipal de Saúde, à época. O sancionamento pelo não envio da primeira remessa SICAP 2013, também sem parecer ministerial. Processo terceiro, número 18763/2013, do município de Maragogi, mais uma vez, responsável, o senhor Júlio Vicente dos Santos Júnior, gestor à época do Fundo Municipal de Educação. O sancionamento pelo não envio da primeira remessa de SICAP 2013, também sem evolução ao Ministério Público. Processo terceiro, número 14103/2014, do município de Porto de Pedras, responsável, Constança Maria Saldanha da Rocha, gestora à época do Fundo Municipal de Finanças, da Secretaria Municipal de Finanças do município, a aplicação da multa pelo não envio da quarta remessa de SICAP 2013. Todos esses processos, senhora presidente, como eu disse anteriormente, um a um, não evoluiu o Ministério Público, pela razão de todos os gestores foram regularmente notificados e não exerceram a sua função
o seu direito de defesa. Nós estamos opinando, senhora presidente, em todos eles, a multa em seu patamar mínimo de 100 PFAL, e em sendo aprovada por essa colenda corte, o processo tem a sua evolução regimental normal, assim como o voto. Com a palavra o Ministério Público. Senhora presidente, senhores conselheiros, o Ministério Público opina pela aplicação da multa em todos os processos relatados pelo conselheiro Fernando Toledo. Em discussão, os processos relatados pelo conselheiro Fernando. Passamos à votação. Conselheiro Rodrigo. Correlator, presidente. Conselheiro Sérgio. Acompanho o relator, senhora presidente. Conselheiro Anselmo. Acompanho o relator, senhora presidente. Aprovados. Senhora presidente, para esta sessão, está esgotada a minha pauta. Então, pela ordem, para relatar o conselheiro Rodrigo. Senhora presidente, senhores conselheiros, senhor membro do Ministério Público de Contas, que atua nessa corte. Primeiramente, presidente, eu tenho um processo para retirar de pauta, que é o processo 11.773/2017, e o fundamento da retirada de pauta é uma dúvida surgida posteriormente quanto à competência desse conselheiro para atuar em um biênio que não seria o competente, né? Caso Vossas Excelências possam me ajudar, porque me parece que existe um precedente desta corte, no sentido de que quando se tratar de contrato, e esse contrato se protraia no tempo, né, invadindo biênios de outro relator, me parece que o competente seria o da data da assinatura do contrato. Mas aqui a gente está tratando de um contrato de admissão do pessoal, não é? Eu não sei qual é o regime jurídico que submete a ele, se é o mesmo do contrato normal. Então, por conta disso, dessa dúvida surgida posteriormente, eu estou retirando de pauta o processo 11.773. Tenho também um processo FUNCONTAS pela aplicação de multa, processo 6.833/2015, que na verdade ele surgiu para aplicar multa ao senhor João José Acioli Araújo, gestor do Fundo Especial da Procuradoria do município de Marechal Deodoro, que não encaminhou a segunda remessa do SICAP correspondente ao exercício financeiro de 2013, presidente. E aqui a gente constatou posteriormente que já havia um processo FUNCONTAS instaurado, o processo 3077/2015, e a gente está trazendo o voto pelo arquivamento do processo em razão da duplicidade. Então, atendida a solicitação do conselheiro para a retirada de pauta do processo aqui citado pelo mesmo, e vamos com a palavra o Ministério Público com relação ao processo de número... Qual o processo de número, conselheiro Rodrigo? O processo está com O que está aí... 6.833/2015. Com a palavra o Ministério Público. Senhora presidente, o Ministério Público opina no mesmo sentido da solução proposta pelo conselheiro Rodrigo Siqueira. Estamos em discussão. Passamos à votação. Conselheiro Sérgio. Acompanho o relator, senhora presidente. Conselheiro Fernando. Com o relator, senhora presidente. Conselheiro Anselmo. Acompanho o relator, senhora presidente. Aprovado. Senhora presidente, eu tenho mais um processo 7.354/2017, que na verdade é um ofício encaminhado pela 5ª Vara Trabalhista de Maceió, no qual notifica ou noticia supostas irregularidades praticadas pela empresa Atos de Gestão de Pessoas Limitada e pela empresa MVC Componentes Plásticos S.A.,
consubstanciadas na majoração indevida de medições de obras públicas em diversos municípios alagoanos, entre eles o município de Pilar, que no período indicado é de relatoria deste gabinete. Aqui eu transcrevo a decisão do magistrado trabalhista. Na verdade, se tratava de uma oitiva de uma testemunha na Justiça do Trabalho. Essa testemunha era empregada de uma dessas empresas e durante a oitiva ele noticia a prática de algumas irregularidades por parte da empresa. Essas irregularidades, por serem de ordem pública, o magistrado trabalhista mandou que desse conhecimento à Justiça, ao Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, ao Ministério Público Federal, ao Ministério Público Estadual e aos demais órgãos de controle. Eu estou recebendo a presente comunicação. Presidente, por favor, tá barulho aqui, está me incomodando, eu estou com um pouco de dor de cabeça, está vindo barulho do plenário, está me incomodando. Eu peço por gentileza que... Então, solicito que se mantenha o silêncio durante a leitura aqui feita pelo conselheiro Rodrigo. Muito obrigada. E despacho eletrônico do senhor Arley Barros da Rocha, diretor adjunto da DEFAFON, solicitou providências não se tendo em vistas contrato firmado inicialmente em agosto de 2013, concluindo encaminhamento os autos ao gabinete da conselheira Maria Cleide Costa Bezerra para que tomassem as providências pertinentes pertinentes ao município de Teotônio Vilela. No caso, se tratava a denúncia referente a 3 municípios e apenas uma era da minha relatoria. Então, foi determinado, por sugestão do Ministério Público, o desmembramento dos processos e o processo referente ao município de Teotônio Vilela foi encaminhado para o relator competente. O Ministério Público opinou pelo processamento da representação, né? E esse é em apertada síntese, o relatório, presidente. Com a palavra o Ministério Público. Senhora Presidente, o Ministério Público opina pelo processamento e que o processo tenha o seu trâmite normal aqui no TCE. Continua com a palavra o conselheiro Rodrigo. Dando continuidade, eu trago o voto aqui em que eu abordo a competência do tribunal para apurar a irregularidade na execução desse contrato. Trato da admissibilidade da presente notícia como representação e tramitação de acordo com o artigo 192 seguintes do Regimento Interno. Eu vou fazer uma leitura rápida, presidente, do voto. As irregularidades apontadas indicam a suposta participação de agentes políticos, bem como de servidores públicos na fase de execução do contrato. Todavia, deve ser verificado também se estas irregularidades macularam também o processo licitatório, para que sejam apuradas possíveis participação e responsabilidade individual e solidária de cada agente ou servidor, uma vez que, tendo em vista a complexidade do processo licitatório, deve ser verificada a atuação do profissional que decide se a licitação será realizada através do menor preço ou melhor técnica, do profissional que elabora o projeto técnico e aí por diante. Ainda deve ser apurada, inclusive, a responsabilidade do profissional competente pela emissão do termo aditivo, caso haja que decorrer de prorrogação de prazo de execução ou de quantitativos que somente poderão ser celebrados mediante justificativa técnica. Esse profissional, inclusive, é o responsável pela liberação dos pagamentos referentes à efetiva execução total dos serviços ou das etapas previstas, desde que concluídas, e devem ser processados com base no cronograma físico-financeiro e boletim de medição.
Aqui eu transcrevo o artigo 71 do Regimento Interno, que fala da dever de apurar os fatos que são noticiados ao Tribunal de Contas. E, por fim, eu concluo, Excelência, pelo conhecimento da representação, com fundamento no artigo 193 e seguintes do Regimento Interno. 2. Pelo encaminhamento dos autos à DEFAFOM para realizar a instrução do feito e fazer a juntada de cópia do contrato celebrado entre o município de Pilar e as empresas Etos Gestão de Pessoas Limitada e MVC Componentes Plásticos S.A., no período de 2013 a outubro de 2015, pela expedição de ofício à juíza da 5ª Vara do Trabalho de Maceió, solicitando cópia na íntegra dos autos da reclamação trabalhista número tal, que tramitou perante aquele respeitável juiz, onde figuram como partes o senhor Cleiton Novaes Barros e o senhor Etos Gestão de Pessoas Limitada, EPP e outros, reclamante e reclamado, respectivamente, para serem apensados como anexo aos presentes autos. 3. Pela expedição de ofício ao senhor prefeito do município de Pilar, senhor Renato Rezende da Rocha Filho, para que encaminhe no prazo de 15 dias cópia do processo de licitação, bem como do contrato porventura firmado com as empresas Etos Gestão de Pessoa e MVC Componentes Plásticos S.A. no período compreendido. Somente após a completa instrução do feito, com a juntada de cópia do contrato do processo que tramita perante a 5ª Vara do Trabalho de Maceió, eu determino a citação do senhor Renato Rezende Rocha Filho, prefeito do município de Pilar, durante os exercícios financeiros mencionados e das empresas referidas, para que no prazo de 15 dias apresente defesa em relação às alegações suscitadas na presente representação. 4. Voto no sentido de determinar que, após cumpridas as diligências determinadas e transcorrido o prazo de 15 dias, o retorno dos autos para ulteriores deliberações. E, por fim, em dar publicidade à presente determinação. É como voto, Excelência. Em discussão, passamos à votação. Conselheiro substituto Sérgio. Acompanho o relator, senhora presidente. Conselheiro Fernando. Conselheiro Anselmo. Acompanho o relator, senhor presidente. Aprovado. Senhora presidente, eu tenho mais 3 processos, todos eles de FUNCONTAS, e o processo TC 12.021/2006, tendo como responsável o senhor Paulo Lima e Silva, gestor do Laboratório Industrial Farmacêutico do Estado de Alagoas. Tem o processo TC 2756/2010, tendo como responsável a senhora Rosiane Santos, prefeita do município de São Miguel dos Campos, durante o exercício de 2009. E, por fim, o processo 9.126/2010, do senhor Ivan de França Vilela, superintendente municipal de controle e convívio urbano de Maceió, no exercício financeiro de 2009. O voto ele é comum aos 3 processos e eu vou fazer uma rápida leitura do relatório. Verso o processo sobre o encaminhamento do memorando número 393/2010, FUNCONTAS a este gabinete, documento que noticia o não envio a esta Corte de Contas de cópia de contrato celebrado entre a Superintendência Municipal de Controle e Convívio Urbano de Maceió e a empresa Gebritans Eletricidade Limitada, descumprindo assim o prazo estabelecido no calendário de obrigações dos gestores públicos instituído pela Resolução Normativa número 002/2003. Encaminhados os autos ao Ministério Público de Contas, foi proferido o despacho eletrônico número tal, de ordem do procurador Enio Andrade Pimenta, cuja conclusão sugere a citação do gestor para assegurar os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório. Em razão do não envio dos documentos em tempo hábil,
o gestor da Superintendência Municipal de Controle e Convívio Urbano de Maceió, no exercício financeiro de 2009, senhor Ivan de França Vilela, foi devidamente notificado através do ofício número 1236/2015 FUNCONTAS, consoante se observa do AR de folhas 15, para que apresentasse manifestação sobre os fatos descritos no prazo de 5 dias. Entretanto, em consonância com o sistema interno desta Corte de Contas, verificou-se que não houve autuação de defesa do gestor referente ao objeto dessa aplicação de multa. Esse é o relatório, Excelência. Com a palavra o Ministério Público. O número de processo, conselheiro Rodrigo? 9126/2010. Teve algum outro pronunciamento fora o despacho do Enio? Não, existiu só um despacho, salvo engano, solicitando a citação do gestor. Vai ser aquela mesma solução adotada aqui nesse memo? Eu trago o processo. Na verdade, para mim, eu não aprecio o despacho, né? Como eu entendo que houve a prescrição dessa pretensão punitiva do tribunal, eu estou aplicando o prazo de 5 anos da prescrição, não acolhendo a proposta de citação do Ministério Público de Contas e determinando, portanto, o arquivamento do processo. Pronto, com base nessas informações eu posso me pronunciar. Senhora Presidente, o Ministério Público opina para que seja reconhecida a prescrição nesses casos, tendo em vista o entendimento nosso, e foi ainda mais reforçado agora com a publicação do acordo do MS 32201 do Supremo Tribunal Federal, no qual aquela Corte Suprema entendeu que o regime das multas aplicado do TCU, a prescrição que rege esse microsistema de multas do TCU é regulada integralmente pela Lei 9.873 de 1999, é uma lei que trata do Poder de Polícia Federal. Portanto, essa lei dispõe prazos de prescrição, dispõe de prazos de interrupção de prescrição, dispõe de prazos tanto da prescrição da pretensão punitiva quanto da pretensão executória, dispõe de uma prescrição intercorrente de 3 anos e, como o Supremo entendeu que ao sistema do TCU é aplicado integralmente essa lei, e como no nosso caso alagoano, nós fazemos remissão ao TCU no caso de lacuna aqui no nosso ordenamento, por essas razões, o Ministério Público de Contas entende também pela aplicabilidade da lei federal que trata do poder de polícia. Com a palavra, doutor Rodrigo. O voto ele é longo, presidente. Eu tive o cuidado de encaminhar, a minha assessoria encaminhar o voto para cada um de vossas excelências, né, para que tomassem conhecimento do inteiro teor. Eu posso ler, agora eu posso fazer um resumo, né, para não me tornar cansativo, já que se trata de algo, pelo menos extramuros, devidamente pacificado no Supremo, no STJ e no TCU, né? No caso específico dos autos em análise, trata de uma multa uma multa a ser aplicada, referente a uma obrigação surgida no mês de setembro de 2009, né? O processo ele foi instaurado, houve um encaminhamento ao Ministério Público somente em maio de 2015. A citação ocorreu em junho de 2015 e o processo se encontra paralisado até os dias atuais. Então, com base nisso daí, eu
eu estou aplicando a prescrição da pretensão punitiva, aplicando prazo de 5 anos da prescrição. É como eu voto, Excelência. Em discussão, conselheiro Anselmo. Senhor relator, Vossa Excelência saberia me precisar exatamente o fato gerador da conduta a ser sancionada? Vossa Excelência falou setembro de 2009. Setembro de 2009 foi a instauração do processo para apuração... Encaminhamento de contrato em setembro de 2009. Certo. Se é setembro de 2009, se esse contrato foi assinado, ele teria até outubro... Prazo de 5 anos. De 2009 para encaminhar ao tribunal, certo. A instalação do processo se deu quando, Excelência? 14 de julho de 2010. 14 de julho de 10. A abertura deu em 19 de julho de 2010. Certo. Pelo protocolo, né? Tendo em vista... Agora, a primeira ação do Tribunal de Contas foi um ofício datado de 14 de julho de 2010. Certo. Sendo assim, no meu entender, o fato gerador se configurou setembro, outubro de 2010. O Tribunal de Contas, não perdendo tempo, instaurou o procedimento dentro do prazo, ainda que se considere esse prazo de 5 anos. Vossa Excelência está trazendo, então, pela prescrição intercorrente, falta de atuação do tribunal, seria isso? O processo ele só veio a ser movimentado, esse especificamente, Excelência, ele só veio novamente a ser movimentado, em 2010, tá? Foi encaminhado ao relator. E ele passou de 2010, de 20 de julho de 2010 a 22 de abril de 2015, parado. Está aqui entre as folhas 8 e as folhas 9. Tá? Entre o responsável do FUNCONTAS e o recebimento, o encaminhamento dado pelo gabinete do conselheiro Cícero Amélio. Excelência, mais uma vez, só a questão de esclarecimentos. A prescrição que o senhor traz, que o senhor alega existir, ela é a prescrição comum ou a prescrição intercorrente, a falta de ação do tribunal? Prescrição é uma coisa só, né? Prescrição ela é uma coisa só. Agora, nesse caso daqui, por estar se passando quase 5 anos se trata de prescrição intercorrente. Então, o voto de Vossa Excelência é explícito em tratar de prescrição intercorrente. Excelência, eu peço vista dos autos para esclarecimentos. Bom, esse daqui... Eu tenho um posicionamento diferenciado. Excelência, veja, se é uma prescrição intercorrente ou ela é a prescrição do não intercorrente, sim, eu acredito que a prescrição é irrelevante, porque a consequência ela é a mesma. Não, Excelência. É a extinção de uma pretensão. É por questão a técnica, o tecnicismo, o legalismo, bem, inclusive, tá. Porque prescrição eu entendo que não é uma só. Se fosse uma só, não existiriam vários tipos. Então, o prazo é que muda, a prescrição não é uma só. Não, Excelência, mas há aí uma subdivisão. A gente pode até entender que prescrição seja o gênero, mas há algumas espécies. Em razão disso, Excelência. Com relação ao processo 9126, Vossa Excelência está pedindo vista. Eu estou pedindo vista e eu estou explicando que razão. Posso também fazer esclarecimento quanto ao processo 2756/2010. Ele foi instaurado 7 de março de 2010. É como se fosse a mesma situação. De prescrição. Tá. Então, 7 de março de 2010, 15 de março foi o último ato praticado e o subsequente foi em 23 de abril de 2015. Assim, aqui tem mais de 5 anos. Tá. Então, a questão do fato gerador se assemelha ao mesmo período, 2009? Sim. Certo. Mas aqui tem claramente 5 anos do fato gerador e da instauração do... Não, da instauração não. A instauração foi imediata
houve, durante essa ação do exercício da pretensão, Sim. a paralisação por mais de 5 anos. Certo. Seria o caso aí, novamente, dessa prescrição intercorrente, Excelência. Parece que vai pedir vista também se é a desse mesma, processo. se é a mesma matéria, Excelência, eu também peço... Então, conselheiro Rodrigo, só cite o número dos 2 processos, por favor. São 3, São três, presidente. Excelência. São 3. São 3. É o 9126/2010, Sim. processo 2756/2010, processo 12.021/2006. Então, estão agora com pedido de vista do conselheiro Anselmo. Os 3 processos Eu queria citados. justificar é que, apesar do já decidido, inclusive judicialmente, eu tenho uma construção diferenciada, que em certos processos administrativos, aliás, na própria atuação pública, a questão da prescrição, não estou aqui indo de encontro, querendo anular, caçar qualquer decisão judicial, mas é colocar o meu entendimento, quem sabe no futuro esse entendimento, que hoje é assim, ele pode mudar, como já vem mudando no decorrer do tempo. Era 10 anos, agora parece que é 5. Eu não sou daquele entendimento que, instaurado o poder jurídico do órgão, não seria caso de se aplicar prescrição. Existindo, seria, no caso, decadência. Não falo inicialmente porque decaiu o direito de ação, decaiu o direito. Eu não me seguro nessas tratativas iniciais, mas uma análise mais elaborada, até de certo ponto acadêmica, que às vezes não é nem bem entendida aqui neste plenário, mas que às vezes é necessário para que abramos aqui o nosso campo de entendimento e de atuação. É em razão disso que eu peço vista dos autos, Excelência. Então, conselheiro, está concedido vista a Vossa Excelência. Continua com a palavra o conselheiro Rodrigo. Senhora Presidente, em razão disso, eu tenho minha pauta por esgotada. Pela ordem para relatar o conselheiro substituto, Dr. Sérgio. Senhora Presidente, senhores conselheiros, senhor membro do Ministério Público de Contas, inicialmente, senhora Presidente, eu pediria para retirar de pauta o processo número 7.891/2016, em razão de um erro material verificado posteriormente à inserção na pauta. Então, futuramente, volto a colocá-lo em pauta. 7.800... 7891/2016. 7191 de 2016. Retirado de pauta. Senhora Presidente, tenho processos que tratam de sancionamento. Todos os processos tratam de aplicação de multa pelo envio intempestivo de remessa do SICAP. O primeiro deles é o processo TC número 7005/2016, da Unidade Gestora Fundo Municipal de Assistência Social de Junqueiro. Desculpa, Excelência, eu fiz uma confusão aqui. Não é esse número não, só um momento. Tá aqui embaixo. Tá. Voltando, Excelência. Sim. Processo número 7905/2016, do Fundo Municipal de Saúde de Campo Alegre, tendo como responsável Tamires dos Santos. Refere-se à primeira remessa do SICAP do ano de 2016.
O segundo processo é o processo TC número 7896-2016, do Fundo Municipal de Assistência Social de Junqueiro, tendo como responsável Maria Silvana da Silva Pereira, referente à primeira remessa do SICAP do exercício de 2016. O terceiro processo é o processo 7487-2016 da Câmara Municipal de Junqueiro, tendo como responsável José Valmir da Silva, referente à primeira remessa do SICAP do exercício 2016. O próximo processo é o processo TC 7461-2016 da Prefeitura Municipal de Campo Grande, tendo como responsável Miguel Joaquim dos Santos Neto, referente à primeira remessa do SICAP do exercício de 2016. O próximo processo é o TC 7.904/2016, do Fundo Municipal de Assistência Social de Campo Grande, tendo como responsável Monique Barbosa Lima da Silva, referente à primeira remessa também do SICAP do exercício 2016. O próximo processo é o processo 7.890/2016, do Fundo Municipal de Saúde de Taquarana, tendo como responsável Elizabeth Silva Santos, referente à primeira remessa do SICAP também do exercício 2016. O próximo processo é o TC 7.465/2016 da Prefeitura Municipal de São Brás. O responsável Antônio Costa Borges Neto, referente à primeira remessa 2016 SICAP. O próximo processo é o TC 7.902/2016 do Fundo Municipal de Saúde de Campo Grande, responsável Carla Michele de Araújo Ferreira, referente à primeira remessa SICAP 2016. O outro processo é o processo TC 7.889/2016, do Fundo Municipal de Educação de Teotônio Vilela, responsável Noêmia Maria Barroso Pereira Santos, referente à primeira remessa do SICAP, exercício 2016. E por último, processo TC 13.735/2014, da Câmara Municipal de Tanque d'Arca, responsável Carlos Jorge Ferreira, referente à primeira remessa SICAP 2014. Verificou-se dos autos que foram instruídos com a documentação legal indispensável ao julgamento por essa Corte de Contas. Ante o exposto, o voto é no sentido de que este Tribunal Pleno, no uso de suas atribuições constitucionais, legais e regimentais, decida por aplicar multa de 100 OPFAUs aos referidos responsáveis, com fulcro no artigo 45 e 48, inciso 2º da Lei 5.604/94 e nos artigos 203 e 206 do Regimento Interno dessa Corte de Contas, em decorrência do não envio no prazo regulamentar das remessas do SICAP, e também por cientificar os gestores do inteiro teor dessa decisão, para proceder no máximo de 15 dias após o trânsito em julgado o pagamento da multa que lhe foi imposto por este tribunal a crédito do Fundo Especial de Desenvolvimento das Ações do Tribunal de Contas, o FUNCONTAS, em consonância com o artigo 2º, inciso 4º da Lei 6.350/2003, e alertar de que o não pagamento da multa no prazo fixado implicará comunicação à Procuradoria-Geral do Estado
para posterior ajuizamento da competente ação de execução, conforme artigo 31, inciso 2º da Lei Orgânica dessa Corte de Contas e dos artigos 157 e 205 do Regimento Interno, e cientificar a direção do FUNCONTAS para cumprimento dessa deliberação, de forma que não haja dúvida quanto à ciência do responsável, em conformidade com o disposto no artigo 200, parágrafo 1º e 201 do Regimento Interno desta Corte. É esse o voto, senhora presidente. Com a palavra o Ministério Público. Senhora presidente, o Ministério Público opina pela aplicação da multa em todos os processos relatados pelo conselheiro Sérgio Maciel. Em discussão, passamos à votação. Conselheiro Anselmo. Acompanho o relator, senhor presidente. Conselheiro Fernando. Acompanho o relator, senhora presidente. Conselheiro Rodrigo. Correlator, presidente. Aprovados. Senhora presidente, sem mais processo para relatar nessa sessão. Pela ordem para relatar, o conselheiro Anselmo Brito. Senhora presidente, senhores conselheiros, ilustre membro do Ministério Público junto a esta Corte de Contas, excelências, logo de início, eu não gosto muito disso, mas tenho que fazê-lo. Peço para retirar de pauta, excelência, os processos 1946 de 2004, e a razão é falta de manifestação de órgãos do tribunal, em caso do próprio Ministério Público de Contas e do Gabinete dos Auditores, do processo 11951 de 2013, e a razão é um equívoco na pauta desse processo para o pleno, porque, na verdade, apesar do valor, é um processo de Câmara, que é o contrato de uma companhia, então o seu limite de dispensa de licitação quanto ao valor é diferenciado e foi pautada para o pleno de forma equivocada. E o processo 4534 de 2007, que é a prestação de contas. Um minutinho, excelência. Prestação de contas do gestor ou da gestora do município de Capela, 2006. E a razão é que, mesmo o processo tendo sido despachado, foram pedidas algumas correções, elas não foram feitas a contento. Em razão disso, eu não tenho como relatar o processo para o dia de hoje. Peço não retirada de pauta este último processo, o adiamento para terça-feira que vem. Sim, excelência, então, adiado o processo 4534 de 2007. E para os a outros próxima. retirados de pauta. E o processo 1946 de 2004 e 11951 de 2003 estão retirados de pauta. Então, continua com a palavra o conselheiro Anselmo. Senhora presidente, assim, eu tenho uma prorrogação de prazo no processo 14759 de 2017, do gestor do município de Porto de Pedras, exercício 2009, e ele o faz na figura de procurador, pretenso procurador, sem procuração nos autos, que entendo um pouco diferente da regra de aplicação do novo Código de Processo Civil. Entendo isso como um ônus do gestor em regularizar. Dessa forma, eu aqui, sem macular o seu direito, ainda assim, em razão disso, com o prazo que tem para fazer a correção, eu analiso a questão e defiro o prazo para que ele apresente as suas manifestações ou documentação que entenda enviar. Basicamente, é isso, excelência. E os demais dispositivos de praxe, da publicidade, quando retornar ao gabinete, fazer o devido represamento para outras questões, inclusive para eventuais vistas, acredito que tão simplório não será necessário, mas é da praxe.
cientificar, inclusive, mais uma vez, o atual gestor da exigência do processo, da documentação que foi pedida, para que no mesmo prazo ela seja enviada, e neste caso é assim que eu voto. E, Excelência, aproveitar que eu acho que não tem dificuldade de entendimento, outro processo também, 1834 de 2009, é uma verificação de legalidade de ato de gestão, ato este referente a um contrato celebrado entre a UNEAL e a senhora Daniele Cristina de Oliveira Lima. E o objeto é a prestação de serviços na modalidade de professor substituto com carga horária semanal de 20 horas pelo prazo de 12 meses, no valor global de R$ 23.124. O Ministério Público, através do parecer 590, o doutor Gustavo se manifesta nos autos pela regularidade. O Gabinete dos Auditores, em despacho da doutora Ana Raquel, destaca haver aqui no procedimento administrativos, não nesse, mas em outros administrativos diversos, com o mesmo objeto, e também por entender que há ausência de documentação necessária à análise, ela aqui aponta inexistência de relação de aprovados como regra. Ela entendeu ser imprescindível para a realização desse cotejo que os mesmos fossem acostados aos autos, na relação daqueles que eventualmente tenham sido aprovados, aí aqui, bem como a cópia integral do procedimento administrativo correlato. Assim, Excelência, eu entendo que, neste caso, assiste razão a auditora em virtude de, aparentemente, faltar a completude do procedimento administrativo para análise, que é de essencial importância para que a façamos de modo seguro. E assim citar a gestora, exercício financeiro de 2009, encaminhando cópia desta decisão, para que naquele prazo de praxe de 15 dias, ela apresente as alegações que entender, querendo, mas que encaminhe a documentação obrigatória a esta Corte de Contas. Do mesmo modo, vai também cientificado ao atual gestor, para que nesse prazo, tendo a documentação, encaminhe, porque para nós o que interessa é ter informação, sobrestar o processo no gabinete do relator para outras eventuais medidas e dar publicidade para a presente decisão. É o meu voto, senhor presidente, nesta minha diminuta pauta de hoje. Com a palavra o Ministério Público. Senhora presidente, esse processo realmente, aqui eu fiz um parecer como contrato, mas a rigor esse processo ele é um ato de admissão de pessoal. A competência que o tribunal atua aqui não é de analisar contrato, é a do 71.3 da Constituição Federal, que assim assevera. Compete ao Tribunal de Contas da União, com aprovação, enfim, apreciar para fim de registro a legalidade do ato de admissão de pessoal a qualquer título na administração pública, direta e indireta, ressalvados os cargos em comissão. Então, esse contrato não é contrato. Isso é um ato de admissão de pessoal que o tribunal não exerce essa competência constitucional. Embora tenha na resolução que trata dos prazos para envio de documento para o tribunal, está lá. 30 dias do ato de nomeação do servidor do contrato temporário para excepcional interesse público, para ser o caso. Então, a rigor, esse contrato é um ato de admissão pessoal, devia passar pelo DIMOP, devia ser, enfim, toda essa tramitação que hoje a gente não cumpre esse mistério. Excelência, com as observações do procurador, eu acho que ele tem muita razão quanto a isso. Porque sequer a DIMOP, ela tem dados das próprias admissões do Tribunal de Contas. É algo hoje impensado. Mas eu acho que o procurador tem razão a respeito disso e serão observadas essas regras procedimentais na tramitação deste processo e em outros da mesma natureza, senhora presidente. Continua a discussão. Seria então o primeiro caso de registro por parte do tribunal de ato de admissão do pessoal. E talvez, será que esse ato seria até competência
plenária, já que os atos de saída são todos competência das câmaras. Perdão, presidente, é até estranho o tribunal sempre analisar a saída sem nunca ter nada. Início. Excelência, eu acho que é algo que contribui para que nós melhoremos e Sem dúvida, conselheiro. cumpramos aí a regra regimental e constitucional. Importante. Um ponto para discutirmos, realmente. O primeiro encaminhamento é solicitar a documentação. Vindo, acredito que a gente possa fazer como sugeriu. O melhor encaminhamento seria encaminhar para a DIMOP, né? Isso, que Se o lá conselheiro- tiver um juízo diferente, é bom que o processo venha já com a dialética pronta. E nós apenas a apresentamos e vamos discutir a respeito. Ok, conselheiros. Continua a discussão. Então, Vossa Excelência, nesse caso, está fazendo diligências, né? Está pegando informações. Estou pedindo E procedimento após de você- instauração. Em regra, salvo algum lapso de memória, às vezes é mandado um contrato, um procedimento administrativo enlarguecido, amplo, com toda a relação dos que foram aprovados. E depois começam a vir os contratos de cada um. Imagine a nossa dificuldade, fisicamente, fazer este controle. E mesmo que se saiba, mas eu tenho a dúvida, mandar buscar o processo administrativo na DIMOP, na DEFAFON, no arquivamento externo, é algo também complicado, então, às vezes até mais rápido. O que você tem aí, mande uma cópia do que... E aqui é a minha culpa nossa, né? De qualquer modo, aqui a gente assume que o gestor não tem culpa da nossa desorganização ainda. Mas Precisamos realmente debruçar sobre este assunto e chegarmos a atuar de forma correta. Então, se não entendermos que os meios tecnológicos têm que ser adotados, a gente vai ficar ainda muito batendo até tempo este ponto, seu conselheiro. Então, passamos à votação. Conselheiro Fernando. Acompanho o relator, senhor presidente. Conselheiro Rodrigo. Senhora Presidente, eu acompanho o relator apenas com esse acréscimo de ser encaminhado à DIMOP. Adimop. Conselheiro. Com o relator, Sérgio. senhora presidente. Aprovado. Excelência, encerrada a pauta de hoje. A minha pauta, não tem mais processo. Conselheiro Anselmo, eu gostaria de ter alguns processos para relatar. Perfeitamente. Assumir a presidência, por gentileza.